Diz assim a palavra do Senhor, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita. E dos 7 candelabros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Livro de Apocalipse agora, capítulo 22. Eu prometi que íamos ler até o capítulo 22 e vamos chegar lá. Versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, Tu és o Deus, ó Pai querido, de toda a criação. Tu és o Deus da igreja, Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és, ó Pai querido, o primeiro e o único Deus, ó Pai querido, vivo. Pai querido, aquele que venceu a morte, que nos salvou, nos chamou, Pai querido, para sermos Teus filhos. Aquele, ó Pai querido, que convence o mundo, ó Pai querido, do pecado, através do Teu Espírito Santo. Nós queremos Te adorar agora, Te exaltar e glorificar o Teu nome. Que a Tua palavra hoje, nesta manhã, ela venha transformar os nossos corações, venha nos fazer questionar quem somos em Ti, ó Pai querido, e depois declararmos: verdadeiramente somos filhos de Deus. Ah, Deus maravilhoso, queremos exaltar o Teu nome e glorificar a Ti, porque não há outro Deus. Que o Teu Espírito Santo fale comigo, fale com a Tua igreja, Pai querido, que ao sairmos daqui possamos levar essa palavra conosco, para que possamos ser transformados no decorrer dessa semana, até chegarmos o dia, Pai querido, de encontrarmos o Senhor face a face, como declarou João. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te exaltamos, Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Como é sempre difícil eu falar um título para o pastor, o título vai ser, durante 7 cultos: Maranata, Igreja de Éfeso. Depois, no outro culto, vai ser a próxima igreja. Amém? Maranata, Igreja de Éfeso. Bom, irmãos, nós vimos aqui no texto que começamos a ler, em que João estava preso na ilha de Patmos, ali por causa da palavra de Deus. João, nós conhecemos, é o apóstolo de Jesus. Ele é aquele que diz assim, ó, que alguém se recostou no peito de Jesus. Ele disse: o discípulo que ele mais amava, o discípulo amado. João estava falando dele mesmo. Ele falava, né, que ele era o discípulo amado porque ele se sentia como tal. Irmãos,
Nós somos os discípulos de Jesus amados. Devemos nos sentir como estes. Não é porque ele não era o melhor, ele era aquele que se sentia. E aquele que se sentiu, ele teve o prazer de escrever. Mateus, que andou com Jesus, poderia ter dito: eu era o discípulo amado. Mas aquele que se sentia de tal forma, com vontade de externar e expressar, foi João. E João expressou: estava recostado sobre o peito do amado, o discípulo amado. E eu e você podemos nos portar dessa forma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Nós temos um lugar diante de Deus. E João, por pregar o Evangelho, ele foi levado à ilha de Pátimos. Sabemos que João foi o último discípulo, apóstolo de Jesus a morrer. Ele morreu ali na sua velhice, próximo do ano 100 ou depois do ano 100, na virada do primeiro século. E João, preso na ilha de Pátimos, ele teve uma visão. E ele disse que quando ele se voltou para ver quem estava falando com ele, ele caiu prostrado, porque ele viu o seu Senhor. Ele viu o seu amado. João, a última vez que tinha visto Jesus foi quando Jesus apareceu a ele e aos 40 discípulos. Apareceu a ele e aos discípulos do Senhor e ficou com ele 40 dias ali, juntos no cenáculo ali. O Senhor ficou ali com ele por um período de tempo, e depois eles ficaram 40 dias no cenáculo orando até que o Senhor veio e encheu com o Espírito Santo. Mas João viu ali Cristo ressuscitado, viu Cristo ali já com o corpo glorificado, com suas mãos feridas, com o lado ferido, com os pés feridos, e viu o Senhor sendo assunto aos céus. Mas ali no livro de Apocalipse ele já viu aquele que estava reinando e governando sobre o trono de glória, já estava vestido ali como um sumo sacerdote. Você pode ver pela descrição do livro de Apocalipse, ele estava vestido ali como um Senhor glorificado, e ele caiu prostrado diante do seu Deus. E daí o Senhor disse: olha, você vai escrever uma carta a determinadas igrejas. E a primeira igreja que nós vamos ler agora é a igreja de Éfeso. E João, ele escreve a carta preso na ilha de Pátimos e envia essa carta à cidade de Éfeso, e diz assim a palavra do Senhor no capítulo 2 de Apocalipse: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. No livro de Apocalipse existe vários simbolismos, né? E uma parte boa desses simbolismos aqui neste capítulo é que a gente não vai precisar ficar procurando o que será que significa tal coisa, porque no versículo anterior ali do capítulo 1, Jesus vai dizer assim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são a igreja. E o Senhor diz que Ele tem na sua mão direita as 7 estrelas. O Senhor é quem governa a sua igreja. O Senhor tem o governo na plenitude da sua igreja. O número 7 na Bíblia, todas as vezes ali que ele aparece, geralmente todas as vezes em que ele aparece, ele apresenta ali algo completo, algo pronto que Deus terminou. Nós vemos isso no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim que: e tendo feito tudo, lá no 7º dia, ele descansou. Ele viu que estava completo, ele viu que toda a sua obra era boa. E daí Jesus diz assim, aquele que tem as 7 estrelas nas mãos, ele está dizendo da igreja dele, completa, a plenitude da sua igreja. Então, quando o pastor Valdineres pregou, acho que várias vezes, mas a primeira vez ele disse assim: olha, as 7 igrejas, não se engane, uma delas é você. Uma das 7 igrejas representa a nossa vida, o estágio espiritual em que nós vivemos, e é o que ocorre no meio da igreja nos dias de hoje também. E Deus, ele tem ali palavras para dizer sobre as 7 igrejas. Ele diz assim: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo
e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Irmãos, vocês ouviram o que foi dito agora? Vocês podem ver nos versículos aí da Bíblia. Quantos elogios o Senhor pôs para a igreja de Éfeso? O Senhor colocou 3 elogios que é para deixar qualquer igreja plenamente satisfeita. Se o Senhor falasse isso para mim e para você no dia de hoje, você já sai daqui satisfeito, porque Ele diz: conheço as suas obras e o seu trabalho arde, a sua perseverança. Está falando da igreja de Éfeso. Está falando de uma igreja que trabalhava incansavelmente no nome do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Atos vai dizer, no capítulo 19, que quando o apóstolo Paulo chegou em Éfeso, ele chegou ali e tinha 12 homens convertidos ali ao cristianismo. E daí o apóstolo Paulo perguntou para eles: irmãos, vocês conhecem o batismo? Ele falou assim: nós somos batizados no batismo de João. E daí o apóstolo Paulo os batiza no nome de Jesus, que é o batismo que nós conhecemos hoje. E eles são batizados com o Espírito Santo logo em seguida. E daí vai dizer a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo ficou pregando ali em Éfeso por 3 meses na sinagoga. E daí os judeus começaram a se levantar ali contra Paulo, e Paulo vai pregar agora num lugar por 2 anos chamado Escola de Tirano, e ele prega por 2 anos ali. Éfeso era uma cidade conhecida naquele mundo, no mundo antigo, ali naquela época, era uma das cidades mais conhecidas da Ásia Menor. Hoje ela fica na Turquia, e ali na Ásia Menor ela era a porta de entrada para toda a Ásia, porque ali no seu porto as pessoas atracavam para seguir as suas viagens. Era uma cidade rica. Tinha um teatro que cabia ali aproximadamente 24 mil pessoas sentadas. E o apóstolo Paulo chegou nessa cidade, tinha uma população ali de 200 mil pessoas. Chegou ali nessa cidade, conheceu 12 homens cristãos e começou a anunciar o reino de Deus. Isso está no livro de Atos. E logo em seguida, a palavra do Senhor vai dizer ali que ele começou a pregar e as pessoas começaram a ser transformadas, ter as suas vidas curadas, restauradas. Ali, as que eram doentes eram curadas, as pessoas levavam o lenço de Paulo para as pessoas serem curadas e terem espíritos malignos sendo expulsos dela. E por causa da mensagem que era pregada, o nome de Jesus, muitas pessoas começaram a se converter. E diz a palavra do Senhor que ali no livro de Atos, que quando eles começaram a se converter, os efésios começaram a se converter, eles buscavam muito ocultismos, eles começaram a queimar os seus livros de ocultismo. E um fato interessante é que foi avaliado o valor que custava ali esses livros queimados, e vai dizer assim que custava 50 dias de trabalho, não. Deixa eu pegar aqui. Custava 50 mil dias de trabalho. E calculando nos dias de hoje, esses livros queimados, tudo, se fosse num dia de trabalho do salário mínimo do Brasil, daria cerca de 2.350.000 reais. E foram queimados. E causou grande problema ali em Éfeso, e queriam expulsar Paulo. Essa era a igreja de Éfeso em formação. 12 homens que Paulo começou a ministrar por 2 anos, e eles ali começaram a ser transformados e tocados pela presença de Deus, e o apóstolo Paulo começou a ensiná-los, e ali eles começaram a perseverar na palavra de Deus e no ensinamento do apóstolo Paulo, e eles começaram a crescer e se tornaram pessoas imbatíveis, quando o assunto era zelo pela palavra de Deus. E vai dizer assim, né? Eu conheço o seu trabalho árduo
guarde a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pões à prova para dizer que são apóstolos, mas não são. Paulo, antes de ir embora de Éfeso, ele disse: vão se levantar falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos, e vocês têm que conhecer a palavra da verdade e manejá-la de tal forma que eles não possam vos enganar. E a igreja do Senhor hoje, nos dias de hoje, existem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus, e quando vê heresias, ele se levanta contra as heresias. Quando vê as pessoas dizendo aquilo que não é a verdade sobre Deus, se defende a sua fé. O apóstolo não, Judas, ali que escreveu o livro de Judas, ele vai dizer assim que nós devemos lutar pela defesa da fé. E essa igreja de Éfeso era uma igreja que lutava em defesa da fé. Tudo aquilo que era levantado contra elas, contra a palavra de Deus, eles rebatiam. Tentavam misturar misticismo com a igreja, com a palavra de Deus. Eles confrontavam e diziam que era falso. Tentavam levantar outras formas de salvação. Eles diziam: só existe um meio de sermos salvos, e esse meio é Cristo Jesus. Diziam sobre novas formas de batismo, e eles confrontavam. Não existia ali palavras que podiam tirá-los de dizer e declarar a verdade, que era a palavra de Deus. E hoje, na nossa geração, nós também podemos confrontar as mentiras e o engano que Satanás tem implantado através de homens que se dizem de Deus e não são. Esses dias eu vi um apóstolo, acho que é de Goiás, que ele começou a misturar dentro da igreja espiritismo com igreja. E disse: mas eu frequento as regiões celestes. A palavra do Senhor diz que só existe um evangelho. Só existe um mediador entre Deus e os homens. No livro de Timóteo vai dizer: só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, o homem, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Só existe ele como acesso à palavra de Deus. E você vê uma pessoa se levantando, dizendo que conversou com um finado pastor, um certo líder espiritual de determinada época. Irmãos, o acesso que nós temos para se chegar a Deus é a presença dele, a sua palavra, aquilo que ele deixou para nós. O acesso que nós temos para viver a plenitude de Deus é lutando, seguindo e confiando na palavra dele. A igreja de Éfeso, ela sofreu grandes ataques e perseveraram. A igreja de Éfeso, em Éfeso havia culto a Diana. Em Éfeso existia um culto ao imperador chamado César da época. E a igreja de Éfeso era perseguida porque servia um único Deus poderoso. O apóstolo Paulo, ele começou a declarar em Éfeso que só existia um Deus, e esse Deus não era feito por mãos humanas. Lembra da pregação de Paulo em Atenas, quando ele chega, acho que é Aerópago, eu nunca sei falar essa palavra direito, é Aerópago mesmo? Em Aerópago lá, e ele olha aquele lugar onde diz assim: o Deus desconhecido, ele diz: o Deus desconhecido é esse, um Deus que não foi criado por mãos humanas. E ele começa a falar de Jesus. E essa mensagem que aconteceu ali em Atenas, ele começou a pregar, dizendo que existe um Deus, que ele não pode ser feito por mãos humanas, porque ali em Éfeso eles construíam muitos deuses, as estatuetas de Diana, e vendiam por um alto preço, e era fonte de renda. E por causa dessa mensagem, as pessoas estavam se convertendo, estavam queimando os seus livros de ocultismo, de bruxaria. E por causa dessa mensagem, elas estavam destruindo as suas imagens. E a igreja de Éfeso continuou pregando essa mensagem, e as pessoas iam sendo transformadas por causa da mensagem do Senhor. A palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, ele vai embora de Éfeso, mas ali, depois de cerca de 10 anos, ele escreve a carta aos Efésios.
E ele vai escrever lá no livro de Efésios, no capítulo 1, como a igreja devia se portar. E diz assim, no versículo 5 ao 10. Deixa eu ver aqui. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua glória, graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do sangue, perdão dos pecados, de acordo com as suas riquezas, da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com todo o seu bom propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Até aqui. A igreja de Éfeso entendeu qual era a vontade de Deus. Convergir todas as coisas a Cristo. A Rosana estava falando aqui que ela foi convidada para uma festa ali por uma amiga, e ali ela começou a falar das coisas de Deus. Todas as coisas, todos os assuntos das nossas vidas, cada reunião que nós nos encontramos, em todos os momentos, nós temos que convergir todas as coisas a Cristo. O princípio é Cristo, o caminho é Cristo, a vida é Cristo, a transformação das nossas vidas é em Cristo. Então tudo tem que convergir a Cristo. E a igreja de Éfeso ali, que estava ali no seu começo, elas começaram a convergir tudo a Cristo. Então quando elas viam algo que não era diretamente vindo de Cristo, algo que tentava a misturar com as coisas de Cristo, eles rebatiam. E na nossa geração, aquilo que não é como Cristo, nós devemos rebater e não deixar que as coisas que não são de Cristo permaneçam no nosso meio. Às vezes eu me deparo conversando com alguns amigos e ali daqui a pouco eu não sei como o homem consegue perverter o assunto. Você está conversando algo normal, e a família tudo bem, e tal coisa tudo bem. Em algum momento o homem perverte o assunto. E daí você tem que ser aquele que vai convergir as coisas a Cristo. E trazer aquilo que Cristo se agrada. O apóstolo Paulo vai ensinar na igreja de Éfeso que eles não deviam viver na promiscuidade. Vai falar que não devemos nos envolver em conversas que não falam sobre Cristo, que nos leva para longe de Cristo, com palavras maliciosas. Não devemos declarar palavras torpes. E daí essa igreja era uma igreja que quando chegava nesse momento, aonde ela era confrontada, ela convergia aquilo a Cristo, pois Cristo nos comprou com sangue. E é nesse momento que eu, ali quando me encontro no momento em que a conversa vai para um momento de perversidade, eu tenho que converger tudo a Cristo e mudar o ambiente. Eu não posso ser mudado pelo ambiente. Nós devemos ser aquele que vai transformar o ambiente. E quantas vezes, reunido com amigos de serviço, reunido com amigos, a conversa mudou. E eu tive que aprender a contornar e trazer de volta para aquilo que é o propósito. Uma conversa sadia. E quando eu não consigo, irmãos, eu não fico lá brincando para continuar a conversa. Eu recuo, vou embora e deixo eles conversando. Porque todas as coisas das nossas vidas têm que convergir para Cristo. Essa igreja era uma igreja que sabia fazer o assunto convergir para Cristo. Traziam uma mensagem errada, eles traziam para Cristo. Tentavam misturar a palavra de Deus com o ocultismo, eles traziam a Cristo e descartavam na hora aquilo que não fazia parte da vontade de Deus. E
quantas igrejas e quantos templos que existem nos dias de hoje, aqui no Brasil e fora do Brasil, em que as pessoas estão agregando dentro das igrejas ocultismo. E quantas igrejas estão formalizando que as coisas que acontecem, os elementos são mais importantes do que Cristo. Quantas igrejas fazem os seus membros levarem para sua casa uma rosa, um lenço, um papel com escrito letra J, e depois vai formar Jesus. E as pessoas falam, quando eu completar o nome de Jesus, a minha casa vai ser transformada. Não, quando você deixar Jesus entrar no seu lar, convidá-lo para morar no seu lar, a sua casa vai ser transformada. Pessoas levam rosa e falam, quando ela murchar, os espíritos malignos vão cair ali sobre aquele lugar e a minha casa vai estar limpa. Não, quem elimina, quem expulsa, quem destrói o inimigo é o nome de Jesus. É no nome dele que nós declaramos com poder e autoridade para que o inimigo se vá dos nossos lares e das nossas casas. Tem um filme, Quarto de Guerra, em que nós vemos em um momento que aquela mulher entende qual que é a palavra de Deus para a vida dela. Ela começa a orar até o momento em que ela abre a porta da casa dela e expulsa Satanás e todos os seus demônios de uma vez por todas, no nome de Jesus. Estão vendendo sal grosso para a libertação, e quem liberta é Jesus Cristo. Vendem shampoo do descarrego, e quem tira todas as maldições, só existe um que fez isso, que é Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E a igreja de Éfeso, ela entendeu esse propósito. E começou ali, cada vez que um elemento desse era tentado, começava a tentar entrar na igreja, ele expulsava. E a igreja de hoje, quando ela vê isso, ela tem que refutar, tem que acabar com isso, tem que ministrar a palavra da verdade. Não se cale quando você vê alguém indo para o caminho errado, mas declare, o caminho da verdade é esse. Anuncie o reino de Deus. Quantas pessoas nós podemos conhecer que vão em igrejas como essas e nós podemos dizer, olha, quem liberta é Jesus. Quem restaura a sua vida é Jesus. Quem manda o inimigo para longe é Jesus. Quem o destrói debaixo dos seus pés é Jesus. E declarar, você precisa conhecer a palavra do Deus Altíssimo. A palavra de Deus era algo que eles prezavam e guardavam nos seus corações. E nós, como filhos de Deus, devemos guardar em nossos corações a palavra do Senhor. E saber, porque é só através dela que nós sabemos o que é o certo. Porque o Senhor deixou escrito para nós. E que você possa defender a sua fé. Como diz no livro de Judas. E se alguém vos pedir prova da sua fé, que você possa declarar a palavra de Deus, como Pedro disse, um dia vão requerer de vocês aquilo que é a prova da vossa fé, e você vai poder dizer que é a palavra de Deus, que é o Filho de Deus, que é o Rei, o Deus Todo-Poderoso. Que a palavra do Senhor esteja em vós, assim como estava ali na igreja de Éfeso. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Quando os acusadores se levantavam para dizer que eles não adoravam a Deus, eles mantinham-se firmes, perseverando. Não adoravam o imperador e não adoravam a deusa Diana. Eles se mantinham firmes dizendo, adoramos somente um único Senhor, um único Deus, aquele que é todo poderoso, que é Jesus Cristo. E diz mais no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Essa igreja foi, nos versículos anteriores, se tivéssemos parado até ali, estava tudo ótimo. Que igreja fantástica. E daí Jesus diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor. E nessa igreja, eles eram hábeis em defender o evangelho. Eles eram hábeis a se levantar contra toda palavra que pudesse macular o evangelho. Eles se levantavam sobre
contra cada tipo de superstição que tentavam colocar no evangelho. Se levantava sobre cada falso profeta, falso apóstolo e falso mestre que se levantava no meio da igreja. Eles eram hábeis para se levantar contra isso. Eles ficaram excelentes em prestar um serviço ao Senhor. Mas esqueceram de uma coisa. Abandonaram, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer assim, no livro, acho que de Mateus e de Lucas, que devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Eles amaram fazer para Deus, mas se distanciaram do Deus Todo-Poderoso. A igreja de Éfeso, ela tinha uma prontidão em responder, em fazer as coisas para Deus, e trabalhava, insistiam ali na busca de refutar os inimigos de Deus, mas não tinha mais um relacionamento com Deus vivo. Eles foram encontrados ali com a falta de uma coisa: relacionamento com Deus. Olha, uma coisa eu tenho contra ti, vos falta o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. E em quantos momentos da vida as pessoas que buscam a presença do Senhor e trabalham para o Senhor de forma insistente e confrontam ali as coisas do mundo e diz aquilo que é certo, aquilo que é errado, mas não oram, mas não leem a Bíblia, mas não buscam mais a presença do Senhor, porque ficaram bons de tanto ler, viraram professores, viraram mestres, de tanto conhecer as Escrituras, não tinha quem pudesse refutá-los, mas não tinha mais relacionamento com o Senhor. Em algum momento aquela igreja deixou de ter um relacionamento com o seu Senhor. Apóstolo Paulo chega a ministrar em Éfeso ali por volta do ano 50 depois de Cristo. Ele escreve a sua carta por volta do ano 60 depois de Cristo. Passa até esse momento em que João está escrevendo a carta, mais ou menos 40 anos. Apóstolo Paulo ministrou. Depois o apóstolo Paulo enviou Timóteo para ser pastor daquela igreja. E passou cerca de 40 anos. E eles formaram grandes teólogos, mas não formaram homens que buscassem a presença de Deus. Formaram homens que podiam refutar qualquer argumento religioso, mas não formou uma nova geração que tinha relacionamento com Deus Altíssimo. No livro de Efésios, no capítulo 5, acho que versículo 1. Deixa eu ver. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam o amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Vamos parar aqui, depois eu leio essa parte. O apóstolo Paulo, ele disse: olha, sejam imitadores de Deus. E só dá para ser imitadores de Deus aqueles que estão na presença dEle, aqueles que contemplam a sua glória, aqueles que oram e buscam a sua presença, aqueles que leem a sua palavra e têm revelação do Altíssimo, aqueles que conseguem perceber quem é o Senhor da vida deles e a sua motivação é o próprio Deus. Só que se passaram cerca de 40 anos e eles não ensinaram aqueles que estavam vindo a buscar a presença de Deus, a serem imitadores de Deus. E nessa geração, quantas vezes nós ouvimos aí: olha, como era bom tal coisa, quando eu era mais novo na igreja tal, era uma bênção, o fogo do Senhor, a oração, a igreja se reunia, nós clamávamos, nós orávamos, e a pessoa tem um saudosismo de 10, 15, 20 anos atrás. Aqui na igreja, se nós olharmos aí, quantos? Eu nunca sei. Eu estou aqui em Itupeva há mais ou menos já quase 20 anos, né? Eu estou aí com 17 anos de Itupeva. E quantas reuniões já teve aqui na nossa igreja?
E quantas reuniões de oração já teve, quantos cultos de oração já teve, quantas mini vigílias já tivemos. Tivemos, né, um dia de oração, quantos relógios de oração, quantas coisas já tivemos, e nós falamos, nossa, como foi bom aquele momento, como foi bom experimentar aquele momento, e por que não estamos desejando mais? E por que a igreja não se motiva mais por isso? Em qual momento nós passamos em querer menos da presença de Deus? Em qual momento nós passamos a vivenciar, experimentar menos da igreja, da vontade de Deus, da palavra de Deus e da comunhão com o Senhor, da oração e da busca com o Senhor? A igreja de Éfeso, ela começou a cair nisso por cerca de 40 anos após Deus começa a trazer uma mensagem. Em quais períodos Deus vai trazer essa mensagem para a sua igreja e para a sua noiva? Porque a palavra de Deus, ela é viva. A cada 3 anos, a cada 10 anos, a cada 11 anos, 15 anos, 20 anos, o Senhor vai trazer uma mensagem para a sua igreja dizendo: eu tenho uma coisa contra ti, você abandonou o primeiro amor. Quantas pessoas estão prezando mais o seu trabalho para o Senhor, aquilo que fazem para o Senhor, do que comunhão e relacionamento com o seu Deus? Quantas pessoas conseguem sair por aí e as pessoas conseguem ver Deus neles? Eu sempre falo de um pastor aqui de Itupeva, que ele disse uma vez para a moça do caixa: você é diferente, eu consigo ver Jesus em você. E aquela moça começou a chorar no horário de expediente, de trabalho, e teve um quebrantamento por causa da presença de Deus que estava sobre a vida dela. Quantas vezes alguém vai poder chegar e falar assim: eu vejo que você é uma mulher, um homem de Deus? Quantas vezes alguém consegue ver isso? Os seus filhos conseguem ver isso em você? Os seus filhos, que vai ser a próxima geração de cristãos, vão conseguir ver isso em vocês e falar assim: ele é um homem, uma mulher que andou com Deus, e por causa disso eu quero andar com esse Deus. Eu não vou abandonar o amor da vida dos meus pais, porque esse Deus Todo-Poderoso mudou a história deles e tem mudado a minha história a cada dia. A igreja de Éfeso experimentou o amor e a presença de Deus, mas não deu continuidade para a próxima geração. E essa igreja abandonou o seu primeiro amor. Priorizou os trabalhos em vez do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quero deixar bem claro. A Ageu vai dizer assim: trabalhe no Senhor. Profeta Isaías, e depois em Coríntios vai dizer assim, que há recompensa para as obras das suas mãos. Continue trabalhando, continue fazendo a obra do seu Deus, continue tendo os elogios que teve a igreja de Éfeso, mas não deixe o seu relacionamento com Ele. Igreja do Senhor, não abandone o relacionamento com o seu Deus. Devemos priorizar a presença de Deus, a glória de Deus, a vida de Deus, porque quando nós priorizamos isso, nós realizamos a obra de Deus de forma verdadeira, de forma que Ele se agrade, de forma que Ele vê apreço nisso. A igreja de Éfeso abandonou o seu primeiro amor. A igreja deixou talvez de se importar com o próximo, porque não há como amarmos a Deus se não amarmos o nosso próximo. Diz a palavra do Senhor. Porque até para perdoar os nossos pecados, Ele vai dizer assim, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Onde está o seu amor? O seu amor, ele faz você transbordar em obras? O seu amor faz você transbordar e ter prazer pelas obras, ou as obras te fazem esquecer do amor de Deus? Nós precisamos transbordar de obras por causa do amor que nós temos no Senhor. Façam tudo no Senhor. Faça tudo convergir ao Deus Todo-Poderoso, trazendo todas as coisas para que Cristo seja o centro, para que Cristo seja o Senhor, para que Cristo governe a minha e a sua vida. Ore ao Senhor, adore e exalte ao Senhor,
Celebre o nome dele, anuncie o seu governo, anuncie quem ele é na sua vida. Quando você estiver na sua casa, ali, reserve um lugar especial da sua casa e fala: esse é o lugar aonde eu te encontro. E vai orar ao Senhor. O pastor Valdineres, em vários momentos ele falou assim: se você não é dono da casa, se você não é dono da sala, ele fala assim, mas existe um lugarzinho ali que é seu, que é a sua cama. Você pode fazer dali aquele lugar, um encontro com Deus. Se você é dono da casa, faça todo o seu lar ser o lugar de encontro com a presença do Senhor. A presença do Senhor não foi feita para vivermos ela no domingo. Ela foi feita para que pudéssemos viver com Ele todos os dias das nossas vidas. Não existe um dia sequer que nós possamos viver sem a presença do nosso amado. Porque se em um dia nós vivermos sem Ele, e esse dia for o dia fatídico das nossas vidas, não passaremos com Ele a eternidade. A igreja não pode abandonar o seu primeiro amor. Faça tudo amando o Senhor. Faça porque você o ama. Como falei dos dízimos e da oferta, faça porque você o ama. Porque Deus primeiro recebe os nossos corações. E depois vai receber aquilo que nós fazemos para Ele. A igreja foi enaltecida, teve tantas palavras boas, mas Deus encontrou algo ali que a feriu de tal forma. E Deus falou que eles deveriam voltar. Apocalipse, deixa eu voltar lá. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Daí o Senhor, depois de exortá-los, vai dizer assim: lembre-se de onde caiu. O Senhor disse isso para a igreja de Éfeso: olha, reflitam em qual momento foi que você caiu. Lembre-se aonde foi sua queda, aonde você abandonou o primeiro amor. E ele vai dizer em seguida: arrependa-se. Não existe evangelho sem arrependimento. Para eles viverem o evangelho vivo, aquele que eles usavam para refutar os seus agressores, os seus inimigos, aqueles que iam contra a palavra de Deus, era necessário agora que eles entendessem que era necessário o arrependimento. Primeira pregação de Jesus é: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Pregação de João Batista: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E agora essa igreja tinha que lembrar do momento da queda e se arrepender, e dali do arrependimento começar a produzir os frutos de arrependimento, em que as pessoas iam começar a olhar para eles novamente e começar a ver, além de refutarem, eles andam com Deus e vivem em Deus. Eu consigo ver Deus operando sobre a vida deles, transformando a vida deles e a vida da sua comunidade na igreja de Éfeso. A partir do momento que nós retornamos, lembramos de onde caímos e nos arrependemos, nós conseguimos avançar com Cristo e começar a produzir frutos, aonde as pessoas vão reconhecer que somos filhos de Deus, aonde as pessoas vão reconhecer que nós somos a igreja viva, aonde as pessoas vão reconhecer quem é o nosso Senhor e o Deus Todo-Poderoso que reina sobre nós. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se e pratique as obras do princípio. Leia a palavra de Deus, medite nela, busque a presença de Deus, adore ao Senhor no seu lar, na sua casa. Arruma aquele cantinho que é especial para você e fala assim: agora esse cantinho é meu e seu, Jesus. Eu vou te encontrar aqui todos os dias da minha vida. Pega a sua Bíblia, que talvez não tenha nem mais orelha, porque antes as Bíblias tinham orelhas, né? Você via uma Bíblia toda cheia de orelha, porque eram lidas. Hoje as Bíblias estão sem orelhas. Alguns vão falar: mas tem Bíblia no celular, eu leio no celular. Vamos ver qual é o seu período de leitura lá. 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Precisamos
voltar a viver as primeiras obras. A igreja do Senhor precisa conhecer a palavra do Senhor. A leitura da Bíblia não é para novo convertido, é para cristão. A leitura de toda a Bíblia não é para fazermos uma vez no ano, é para fazer por toda a nossa vida. A oração e a busca pelo Senhor é para ser feito todos os dias das nossas vidas. A busca pelo Espírito Santo de Deus e pela presença de Deus é para ser realizada por todos os dias das nossas vidas. A igreja do Senhor não vai viver sem Espírito Santo, sem palavra de Deus e sem comunhão com Ele. Temos que ter comunhão com o nosso Deus e praticar a sua palavra. Uma coisa que Deus disse a Josué: medita na palavra de dia e de noite. Medita na palavra de Deus. Quando nós meditamos, não damos oportunidade para erro, porque quando vir alguma palavra contra, você vai dizer: mas está escrito assim, 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 assim na palavra de Deus. Então eu prefiro ouvir a palavra de Deus. Eu prefiro me relacionar com a palavra de Deus. Eu prefiro ter comunhão com a palavra de Deus. E vai dizer assim depois: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro de lugar. O candelabro, ele serve para iluminar. Uma igreja que não tem luz, que não tem comunhão com o Senhor remove de lugar. Uma vida que não vive a presença de Deus, o Senhor remove do seu lugar. Nós não temos lugar com Ele, não temos comunhão com Ele, então o Senhor remove. E você vai procurar, pode procurar nos livros, pode procurar no Wikipédia, pode procurar no Google. Onde está a igreja de Éfeso? A cidade de Éfeso está lá em ruínas. A igreja de Éfeso já não existe mais, porque em algum momento da história eles abandonaram de forma completa. E foi removido o candelabro do lugar. Que você possa ter o seu lugar na presença do Senhor. Daí ele diz assim: mas há uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Os nicolaítas, eles pregavam duas coisas no meio da igreja daquela época: uma vida de promiscuidade. Eles diziam que era o nosso espírito que adorava a Deus e não havia problema nenhum em praticarmos o pecado com a nossa carne. E orientavam o povo daquela época a comerem carnes sacrificadas. No primeiro concílio que houve na Bíblia, ali no livro de Atos, eles disseram assim: olha, não comam carne sacrificada aos deuses. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Éfeso, vai dizer que não devemos participar de conversas imorais. Não devemos nem sequer mencionar palavras imorais. Não devemos nos envolver em atos imorais. É pecado. O livro do Senhor, lá no livro de Gálatas, vai dizer assim, que as obras da carne são essas. E vai dizer assim, ele vai dizer ali que pecados imorais e sexuais cometidos não vão permitir que a pessoa entre no reino dos céus. E eles pregavam: não tem problema. E daí a igreja de Éfeso se levantou contra esses homens. E o Senhor falou: tenho ao seu favor que você odeia as práticas dos nicolaítas. Deus consegue encontrar isso em você? Uma pessoa que não se perverte com este mundo e com as seduções que o pecado tem colocado. Você não é seduzido pelas coisas do mundo, pela imoralidade do mundo. Porque Deus, Ele deseja ver isso em nossas vidas. E para encerrar ele diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Capítulo 22 vai dizer, versículo 1 de Apocalipse. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que claro como cristal fluía no trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para cura das nações, e já não haverá maldição nenhuma.
Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso. Aquele que vencer, aquele que colocar Cristo no centro, aquele que não abandonar a presença do Senhor e ter comunhão com Ele, aquele que entende que a sua vida só existe um caminho de encontro, um caminho de acesso a Deus, aquele que perseverar em todas as suas lutas, em cada prato servido pelo inimigo tentando te convencer, aquele que vencer, ele vai poder comer da árvore da vida. E daí você vai ver no capítulo 22, dizendo assim, ó, que ele encontrou ali, ó, junto às águas que desciam do trono de Deus, ele viu a árvore da vida, que produzem 12 frutos, e que as suas folhas são para a cura das nações, e não existe mais maldição. Irmãos, no livro de Gênesis, lá no começo, você vai ver a árvore da vida e o início do pecado. No livro de Apocalipse, no fim, você vai ver que a maldição do pecado não existe mais. Mas quem vai comer do fruto? Quem vai poder vivenciar do paraíso e da presença de Deus? São aqueles que vencerem, aqueles que ouvirem a voz do Espírito Santo e seguirem Cristo Jesus por toda a sua vida, aqueles que entenderem que o propósito do homem é conhecer a Deus. O livro de João vai dizer que a verdadeira vida é conhecer o Senhor como seu Deus e o seu Filho Jesus como Senhor. Essa é a verdadeira vida. E como pode uma igreja, eu quero chamar o Ministério de Louvor já aqui à frente, e como conhecer uma igreja? E como ser a igreja que vai cantar Maranata como a igreja de Éfeso? Devemos aprender que melhor do que trabalhar para Deus é viver com Ele. Porque quando nós vivemos com Ele, a nossa vida vai demonstrar o quanto o amamos e o quanto trabalhamos. A igreja de Éfeso aprendeu ali através dessa carta que o melhor é ouvir a voz de Deus e descansar nele, e trabalhar nele, e fazer tudo conforme a vontade dele. Essa é uma igreja bem-sucedida. Essa é uma igreja que vai declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós somos a igreja que um dia vai declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você é a igreja que um dia vai declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eis que cedo venho. Vem, Senhor. Vem logo. Vem, Jesus.